Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Paulo Correia, eu estou aqui na Diretoria de Promoção e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. E, de imediato, né, já queria agradecer a todos, né, que estão aqui nesse momento aqui com a gente, compartilhando essa nossa aula inaugural do curso, né, que a gente está chamando ele de Covid Combate, que, na verdade, é uma capacitação com o objetivo de melhoria da cobertura vacinal infantil, principalmente com foco na questão da Covid, mas que, na verdade, se estende às demais vacinas que compõem o calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde. Esse é um curso, né, que foi pensado e trabalhado muito aqui conosco, a Secretaria de Saúde, e junto com outros parceiros, que aí eu queria aqui deixar o nosso agradecimento, né. Então, inicialmente, é importante agradecer, né, ao Conasems, na pessoa do Alessandro, que está aqui junto com a gente, parceria fundamental e que já, inclusive, trabalhou conosco, né, em outros cursos que a gente tem desenvolvido aqui com a nossa rede. A Camila e o Tiago, que estão representando o Instituto IPADS, depois também vão fazer uma fala breve aqui com a gente. A Lívia, que está representando aqui o laboratório Pfizer, que é parceiro também nosso nessa construção desse nosso curso aqui. A DESA, né, Diretoria de Educação em Saúde, aí no nome da Juliana, que nos apoiou integralmente aqui na construção e todo o passo a passo para a gente colocar esse curso para rodar aqui junto com vocês. E também agradecer, né, a Jandira, a nossa assessora aqui da Diretoria de Promoção, e junto dos tutores que estão construindo e que vão colocar o curso para ser realizado junto com vocês. E, fundamentalmente, eu acho que agradecer a vocês, né, os alunos inscritos aqui no curso, tanto da Atenção Primária à Saúde, mas também do nível central da Secretaria e das diretorias regionais de saúde aqui da Secretaria de Saúde. E, por fim, agradecer a doutora Heloísa Garcia, né, enfermeira, e que vai nos brindar aqui com uma palestra sobre entrevista motivacional, que vai trazer para a gente aqui grandes contribuições e desafios no nosso dia a dia, na abordagem dos usuários que estão aqui procurando a nossa atenção primária de saúde, principalmente nas nossas salas de vacina. Então, eu queria deixar aqui esse agradecimento, né, falar que esse curso, ele é um curso pioneiro aqui para nós, né, é um curso que a gente está fazendo ele como um laboratório, para, inclusive, expandir ele para outras cidades e capitais aqui do nosso país. Então, é importante que ele consiga chegar, né, para todo mundo que está fazendo, que fez a inscrição e consiga utilizar aí na sua potência máxima. Então, como eu comentei, né, é um curso que vem trazer para todo mundo o desafio nosso do dia a dia de melhorar nossas coberturas vacinais, que há 5, 6 anos atrás a gente tem observado uma queda no Brasil como todo, mas Belo Horizonte não tem sido diferente, e a gente está tentando, então, aqui, de todas as maneiras, trazer, principalmente para os profissionais de saúde que estão na atenção primária e que são formadores de opinião e que podem, no dia a dia com os usuários, dirimir as dúvidas que eles trazem para a gente, que sejam relacionadas à questão da hesitação vacinal, das dúvidas, ou em relação à questão das fake news. Então, acho que é um pouco que o curso vai trazer para a gente, ele vai abordar a questão com detalhes para isso, e aí depois a gente vai poder, inclusive, avaliar qual foi o impacto que o curso trouxe para a tentativa nossa de melhoria da cobertura vacinal. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento a todos os parceiros que estão aqui conosco e passar aqui para os outros colegas que também vão trazer para nós uma breve mensagem sobre a questão desse curso. Então, um grande abraço, espero que todo mundo aproveite muito esse curso e que possa, então, contribuir para nós aqui em Belo Horizonte na questão da cobertura vacinal. Então, vou deixar já a minha palavra aqui, encerrando, e desejar, então, a todos um bom curso e até breve. Vou passar agora para o Alessandro, então. Bom, boa tarde. Obrigado a todos. Paulo, eu quero agradecer, em seu nome, agradecer todo o município de Belo Horizonte, levo meu abraço ao secretário. A gente, né, Paulo, e a Camila sabe disso, agradecer também o IPAD e a Pfizer. A gente tem começado esses cursos sempre em Belo Horizonte, justamente por essa capacidade técnica que tem em Belo Horizonte, de reorganizar as coisas e de nos ajudar nesse processo. Eu acho que a gente ainda não conseguiu sair, né, da armadilha que nós ficamos no governo anterior, de politizar coisa séria. Acho que a gente precisa evoluir nisso, né? Uma doença respiratória grave, imunoprevenível, então todo mundo que tiver a favor de a gente aprimorar isso no país, e é por isso que a gente faz esses projetos, né? Para a gente ter a capacidade de realmente enfrentar o passado, né? É um passado recente, mas a gente não consegue ainda colocar essa vacina no devido patamar. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer. Obrigado por confiar na gente de novo, Paulo. Agradeço aí a Belo Horizonte, obrigado à parceria da Pfizer e do IPAD. Estamos aqui. Parabéns pelo início do curso, parabéns a todos os envolvidos, eu espero que gostem. Grande abraço. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Paulo. Bom, eu sou a Camila, eu represento aqui o IPADS. O IPADS é o Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social, é uma organização sem fins lucrativos que há 25 anos trabalha com projetos pensando no fortalecimento do SUS.
Já tivemos aí o prazer de ter alguns projetos parceiros com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, então gostaria de agradecer o Paulo, a Jandira, por mais uma vez abrir as portas e confiar no nosso trabalho, agradecer o Conasems, aqui na figura do Alessandro, pela parceria e pela confiança de estarmos juntos aí nesse trabalho, pensando no fortalecimento do SUS. E agradecer a Pfizer, que é a nossa apoiadora nesse projeto e tem trabalhado conosco muito ativamente, então agradecer aí por fazer esse projeto acontecer. E, além disso, agradecer vocês, né, que estão aqui, e acho que tenho certeza que serão as pessoas que levarão esse projeto, tirarão do papel, né, e levarão esse projeto para a prática, que é o nosso objetivo principal, né? Então, agradeço mais uma vez essa parceria e desejo a todos já um bom curso. Lívia, um abraço para você. Obrigada, Camila. Boa tarde a todos e a todas e todos. Obrigada pelas palavras. Meu nome é Lívia, né? Eu sou colaboradora Pfizer, farmacêutica. Eu atuo na função de especialista em capacitação de centros de vacinação e queria dizer que esse é um momento de extrema importância para todos nós, né, que atuamos na linha de frente de saúde pública, especialmente nesse enfrentamento, como o Alessandro trouxe, né, das doenças respiratórias graves que ainda impactam de forma significativa a nossa população, principalmente a população mais vulnerável. E o apoio da Pfizer a este curso, né, que está sendo desenvolvido pelo IPEDS, representa esse compromisso que a Pfizer tem junto com a promoção de saúde e com o fortalecimento de estratégias de imunização. Nós acreditamos muito nisso. E o nosso principal objetivo é, claro, né, que seria aumentar a cobertura vacinal entre as populações baby e pediátrica, a gente sabe do impacto disso, e a gente fala aí especificamente do 0 a menores de 12 anos, que continuam sendo, né, afetados pela evolução dos casos graves das doenças, e não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Nós sabemos que a vacinação é essa ferramenta mais eficaz para salvar vidas e que ela cumpra para que ela cumpra, né, o seu papel, é fundamental que estejamos preparados, atualizados e alinhados com as melhores práticas. Então, esse projeto é essa oportunidade aí valiosa para a gente trocar experiência, aprofundar o conhecimento, reforçar o nosso compromisso com a saúde, principalmente das nossas crianças, e através de uma grande teórica, né, robusta, atividades práticas que a gente sabe que vai agregar a todos aí no dia a dia. Então, que seja um espaço de aprendizado, inspiração e, acima de tudo, de fortalecimento na nossa missão coletiva, né, que seria o aumento da cobertura vacinal. Então, fica aqui, em nome da Pfizer, o nosso muito obrigado e um excelente curso a todos. Obrigado pelo momento. Jandira, acho que é com você agora. Ei, pessoal, boa tarde a todos. Eu estou tão alegre, eu estou vendo que tem, além da gente aqui, mais 111 pessoas. Então, estamos com um número muito grande para uma aula inaugural. E isso é maravilhoso, né? Isso que está provando que a adesão das pessoas, ela realmente vai significar lá na frente, após a finalização do curso. É isso que a gente espera, signifique melhores coberturas, como foi dito a todos. Eu queria agradecer a confiança da equipe, do Alessandro, da Camila, da Lívia, Paulo, né? De me incluir nesse trabalho, nesse projeto, porque falou que a vacina a gente sempre é apaixonado. E eu estava pensando uma coisa que eu queria só um pouquinho fora, mas assim, pensando, há bem pouco tempo a gente estava tendo discussão, eu sou enfermeira, mas junto com os grupos da imunização, entre a Sociedade de Pediatria, Sociedade Brasileira, Mineira e Paulista de Pediatria, como o pediatra se posicionaria diante dos pais para contar a eles que a gente tinha novas vacinas, como a vacina contra a meningite C e a vacina pneumocócica, se eram vacinas caras e que essas, o pai poderia ficar com aquele peso de consciência se ele não pudesse comprar vacina para o seu filho e a criança desenvolvesse uma meningite, uma pneumonia grave, tivesse sequelas e tudo mais. Isso não tem muito tempo, se a gente for pensar, a evolução é tão grande que hoje essas vacinas estão no calendário nacional, né, no nosso calendário, e hoje a gente está discutindo uma vacina que foi de uma doença, para proteger contra a doença, causou tantas mortes, causou tanta dificuldade. E hoje, a Covid, a gente já sabe que nas crianças não vacinadas, aquele medo da miocardite, na verdade, a miocardite grave mesmo nessas crianças é pós a doença, e não relacionada a um evento, a vacina. Então, assim, hoje a gente está buscando passar para vocês, fortalecer a cada um de vocês que estão aí na ponta, né? Fortalecê-los da forma de abordar esse pai,
E você vai estar trabalhando, o curso ele está trabalhando mais com a vacina infantil, mas vai valer para todas as faixas etárias. Então, é sua oportunidade de trazer muito mais para você, profissional da vacina, da sala de vacina, a importância que é essa vacinação para a nossa população. Então, agora, eu já falei muito, deixa eu entrar diretamente na questão do curso. Esse curso, nós encerramos com 148 inscritos, se não me engano, pode ter tido alguma alteração, mas muito pequena, apesar de termos disponibilizado 180 vagas, né? Ele é constituído em 4 módulos, em que cada módulo se inicia por uma videoaula, é bem rapidinha, bem pequena, não chega a 10 minutos, conforme o vídeo, tá? E depois desse vídeo, além de cada um desse aluno, né, dessa pessoa que está nesse curso, esse colega que está no curso, após cada vídeo, ele tem também, né, um material didático de apoio, e ele tem também tutor que vai auxiliá-los nas suas, no trabalho que ele vai ter que fazer, nas tarefas de cada módulo. Cada módulo vamos apresentar uma tarefa para cada um de vocês. E nós temos, então, 6 tutoras, que também são servidoras da Prefeitura de Belo Horizonte, a Adriana, que trabalha na Regional Barreiro, a Tuane, que é na Regional Centro-Sul, a Ana Cecília, na Regional Leste, a Simone, na Regional Noroeste, a Ivone, que é na Regional Nordeste, desculpa, a Simone, na Regional Nordeste, a Ivone, na Noroeste, e a Cecília, na Regional Venda Nova, e eu, que estou aqui conversando com vocês hoje, né? Então, assim, o módulo, vocês, é muito importante, saber que você está tendo essa oportunidade de trabalhar tanta desinformação que teve, que muitas vezes pode ser o fator que está presente na sua vida, no seu dia a dia, na sala. Você vai ter essa oportunidade de trabalhar isso para modificar, inclusive, a postura. Todo curso, toda capacitação é uma oportunidade que a gente tem de modificar a nossa postura profissional. E eu acho que era exatamente isso, para não prolongar muito. Camila, você pode me ajudar se eu deixei passar alguma coisa? Acho que é só contar, Jandira, tá ótimo. Acho que é só contar que os alunos serão divididos em grupos de WhatsApp, né? Cada tutora ficará responsável por um número de alunos dentro de um grupo de WhatsApp. Então, os alunos, eles têm acesso à plataforma, que já é a plataforma que vocês utilizam aqui nos cursos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, vocês terão acesso à plataforma, lá vocês assistirão às videoaulas e terão acesso ao material de apoio, aos textos. Em paralelo, para as atividades de campo, vocês terão orientações, cada grupo com a sua tutora. Então, o projeto foi dividido, o curso, em 4 semanas. Semanalmente, as tutoras enviam nos grupos as atividades propostas, e aí, nos grupos mesmos, vocês terão a liberdade de discutir, pedir orientações, e aí, cada semana, são as atividades práticas para vocês discutirem dentro do seu território, né? Acho que era isso. Aproveitando aqui, eu anotei as coisas, mas acabei deixando passar. Realmente, assim, a gente tem que aproveitar a tecnologia, né, gente? O grupo de WhatsApp para facilitar. Sei que vocês já estão acostumados a utilizar isso com as suas referências das regionais, então é mais um momento. Cada grupo está dando em torno de 24, 25 alunos, tá? Para cada tutor. Então, é um grupo muito bem tranquilo. Esses tutores, quem é de Venda Nova, ficou no mesmo grupo da Cecília, um exemplo, até para poder facilitar, porque vocês já têm um contato grande com ela, que pode ajudar, né, lhes dá mais liberdade. Mas só para finalizar, dizer que a gente ainda, muitos de nós ainda tem muita dificuldade, né, no aprendizado, de escutar tanta coisa que a gente escuta por aí, mas saibam, a gente não precisa ter vergonha de perguntar, e o tutor está aí, para isso, para lhes ajudar, a gente está aí, e a oportunidade é essa da gente desmistificar muita coisa, né? Muito obrigada a todos, eu queria agradecer também a Juliana por todo o apoio, né, a Juliana da SEDES, que tem dado nessa organização, e agradecer de antemão aos tutores, que foram fantásticas, desde o início, elas já participaram muito animadas, explicando, falando, propondo, que as atividades, né, foi uma proposta conjunta, né, Camila? As atividades propostas foi conjunto, e foi muito participativo de todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, acho que agora passamos para a doutora Heloísa.
Heloísa Garcia, não sei se ela já está por aqui conosco. Estou aqui. Doutora Heloísa, Você me ouve? sim, que é enfermeira, docente aqui da Universidade da Unicamp, vai falar conosco sobre entrevista motivacional. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí, né, a esse momento de diálogo, de conversa. Eu vou falar sobre o uso da entrevista motivacional e a hesitação vacinal, né? Eu estou com um problema tecnológico aqui que o computador não está querendo me ajudar. Então, eu vou perguntar se a Camila pode fazer a gentileza de de apresentar os slides para mim enquanto eu não consigo conectar aqui do computador. Pode ser? Você Pode consegue? ser. Eu vou tentar, vou baixar aqui. Você me mandou para o WhatsApp, né? Se você clicar no link, ele abre já em modo de apresentação, o link do Canva que eu te mandei. Tá. Eu tô quase conseguindo aqui, porque o computador estava atualizando, mas ele agora acho A que... Juliana levantou a mão aqui. Isso, é só para falar com a Heloísa, que ela entrou um pouquinho depois, eu só consegui adicionar ela agora como coorganizadora. Então, se ela tentar de novo, talvez ela consiga. Não, o problema não era nem do lado de vocês, é do meu lado mesmo, porque o computador, ele resolveu me pregar essa peça de atualizar, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, mas ele demorou uma década para eu conseguir abrir. Eu tô há pelo menos 15 minutos tentando conseguir abrir, e agora foi. Eu tô aqui suando, tá um frio danado aqui em São Paulo, mas eu tô suando de nervoso por causa disso. Mas aparentemente agora vai dar para abrir. Se vocês me derem um minutinho, enquanto isso eu vou me apresentando, né? Pode deixar, Camila, que eu vou conseguir abrir daqui mesmo, tá? Então, eu sou Heloísa, eu sou professora aqui da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, né? Eu trabalho desde 2008 com entrevista motivacional. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Sim? Ok, obrigada. Peraí que agora o computador ligou e eu tenho que ir para o fone. Eu estou aqui na Unicamp, né, e eu trabalho desde 2008 com entrevista motivacional, né, a minha área original é saúde mental, mas a entrevista motivacional, ela é uma prática que ajuda a gente na mudança de comportamento em diversas áreas, né, a gente vai falar sobre isso ao longo da apresentação, em diversas áreas onde existe o que a gente chama de ambivalência, que é se sentir de duas formas a respeito de uma mesma coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês, né, quando você fala assim que você precisa parar de beber, ou parar de fumar, ou mudar uma dieta, né, fazer uma alteração na sua dieta. Você pode estar querendo muito, estar muito motivado a fazer essa mudança, porque você precisa, porque você tem questões de saúde, porque o álcool está te atrapalhando, porque você está tendo muita briga na sua família, uma série de questões, assim, mas ao mesmo tempo, você também pode estar se sentindo ambivalente, porque você não quer parar de fazer aquilo que você gosta muito, né. Já na área da hesitação vacinal, o que acontece? Como que a gente percebe essa ambivalência? As pessoas sabem que existem benefícios das vacinas, que são falados, né, em diversos canais, de diversas formas, mas elas têm medo de alguma coisa, ou têm algum tipo de crença política enfim, que acredita que a vacinação pode trazer mais prejuízos do que benefícios, né? Vocês estão vendo a minha apresentação? Então, ok. Eu vou só ver se vocês continuam vendo no formato tela cheia. Vocês estão vendo agora em tela cheia ou ainda não? Sim. Sim? Então tá bom. Então, a ambivalência na hesitação vacinal, ela funciona assim. As pessoas, elas querem se vacinar, mas ao mesmo tempo elas têm medo ou têm algum impedimento ideológico, político relacionado à vacina, né? Então, a entrevista motivacional, ela é uma ferramenta que é bastante utilizada também nessa área, né? Também na área de hesitação vacinal, porque é uma forma também da gente lidar com essa ambivalência das pessoas. Bom, o que é a entrevista motivacional? Ela é uma abordagem, não é uma técnica, não é uma ferramenta, é uma abordagem, a gente chama, né? Baseada em evidências. Existem diversos ensaios clínicos, revisões sistemáticas, estudos longitudinais, todo tipo de evidência possível, mostrando que a entrevista motivacional, ela produz efeitos significativos, né, ela é efetiva para mudança de comportamento. E quando eu falo, né, nesses estudos, eu estou falando, inclusive, em diversos estudos sobre hesitação vacinal, tá?
E ela trabalha o quê? Com formas de se comunicar para que a gente consiga ajudar as pessoas a mudar o comportamento. Seja ele uma nova dieta que as pessoas precisam aderir, seja um comportamento que elas têm que é ruim para a saúde, por exemplo, um uso excessivo de substâncias, né? Ela é frequentemente mal compreendida aqui no Brasil, porque muita gente acha que é uma estratégia de convencimento, quando, na verdade, é uma estratégia de comunicação para a gente facilitar essa mudança de comportamento, né? E ela utiliza de técnicas e habilidades que a gente já usa como profissional de saúde no nosso dia a dia, para se comunicar com os usuários do sistema, mas ela usa dessas habilidades organizadas de uma forma para que a gente consiga chegar no que a gente chama de discurso de mudança ou linguagem de mudança. E por que isso, né? A gente vê nos estudos sobre entrevista motivacional que quanto mais as pessoas falam a favor da mudança, maior a chance delas mudarem um comportamento. Então, por exemplo, se você está conversando com alguém numa sala de vacina ou numa consulta de puericultura, que é o momento mais fácil, né, disso acontecer, numa consulta de rotina, não só pensando nas crianças, né, mas na vacinação como um todo, e você consegue estimular que essa pessoa fale os benefícios da vacina, fale o que ela acha que é bom a respeito de se vacinar, e passe menos tempo falando a respeito, por exemplo, do medo dela, né, a literatura mostra que isso está associado a uma maior chance de mudança do comportamento, ou seja, da pessoa se vacinar. Tá claro? Ficou claro, por enquanto? Então, a definição de entrevista motivacional é um estilo de comunicação colaborativo e que é orientado por objetivo. Então, o nosso objetivo, quando a gente está falando de hesitação vacinal, por exemplo, é que as pessoas se vacinem, né? Então, o objetivo aqui para a gente é bem claro, que as pessoas se vacinem os seus filhos, né? Então, ir nessa direção que é mais saudável, né? E esse processo ele é colaborativo e orientado por esse objetivo com atenção particular à linguagem de mudança. Então, tudo que a gente quer é que a pessoa fale mais a respeito da mudança. Isso é muito importante, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Então, na entrevista motivacional existe ambivalência, e uma coisa preciosa que a gente tem que encontrar no discurso do nosso usuário é a linguagem e o discurso de mudança. Ela é projetada para fortalecer a motivação pessoal da outra pessoa. Então, o que a gente percebeu nesses estudos sobre mudança de comportamento? Que quando eu falo para a pessoa como ela tem que se comportar, no geral isso não funciona. Se eu simplesmente viro para esse usuário e falo, a vacina faz bem para a saúde, você tem que se vacinar, vá agora mesmo, não perca seu tempo, a doença ela traz muitos prejuízos, isso está associado às pessoas permanecerem com o mesmo padrão de comportamento, ou seja, não se vacinarem. Agora, quando eu utilizo os recursos e os argumentos da própria pessoa para que ela mude esse comportamento, aí sim a mudança de comportamento acontece, né? E como que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer as perguntas, as interações certas, do tipo, nossa, eu imagino que com tanta notícia difícil que a gente vê na televisão, na internet, você realmente esteja bem pensativo a respeito da vacina, né? Mas o que faz você pensar que talvez a vacinação seja uma boa ideia? Né? Então, isso é uma pergunta que vai fazer a pessoa falar coisas do tipo, eu não quero ficar doente, né? Então, mesmo tendo medo dos efeitos adversos, não ficar doente para você é uma coisa importante, a sua saúde é uma coisa que você valoriza muito, né? Então, e estimulando que a pessoa fale cada vez mais sobre os argumentos a favor da vacinação, né? Mas não é algo que você vai colocar para ela, percebe? A mesma coisa eu dou o exemplo quando eu estou falando de uso de tabaco, né? De cigarro, que é algo que eu trabalho bastante, as pessoas costumam falar assim, olha, você tem que parar de fumar porque é bom para a sua saúde, né, parar de fumar. Fumar faz mal para a saúde. Mas a maior parte das pessoas que fumam, grande parte das pessoas que fumam, elas, a saúde fica como uma questão secundária para elas. Tem gente que quer parar de fumar para o dente não ficar amarelo, para a roupa não ficar fedida com cheiro de cigarro, para não gastar dinheiro porque o cigarro é caro. Então, existem diversos argumentos a favor da mudança. Se você chega para o paciente e fala para ele, se vacinar é importante porque você precisa proteger o coletivo, se é uma pessoa que não liga muito para o coletivo, que só está pensando a respeito da própria saúde, esse argumento não vai fomentar muito desejo de mudança, né? Então, por isso que a gente está falando sobre a motivação pessoal e o compromisso com um objetivo específico, elicitando e explorando as próprias razões da pessoa para a mudança, dentro de uma atmosfera de aceitação e compaixão. Então, quando eu uso a entrevista motivacional, eu não confronto. Se a pessoa fala para mim, vacina faz mal, sei lá, tem um chip sei lá, da onde lá na vacina que vai ficar te vigiando. Quando você usa a entrevista motivacional, você nunca vira para a pessoa e fala, não, esse chip não existe, né? Você não entra numa discussão.
porque a gente entende que as discussões, elas são contraprodutivas, né? Então, o que a gente pode fazer? Nossa, tem tanta notícia, né, falando sobre essas coisas, e isso é algo que te preocupa, né? E eu queria saber se existem outras coisas a respeito da doença em si, por exemplo, do Covid, que te preocupam também, né? E aí a pessoa vai falar o que ela entende sobre o Covid, por exemplo. Quais são as qualidades que a gente tem quando a gente trabalha com entrevista motivacional? A gente trabalha com uma intervenção que é centrada na pessoa, né? Então, é centrada no modo de viver, nas crenças, nas variáveis relacionadas àquela pessoa que está com você, né? E que visa reforçar a motivação dessa pessoa para a mudança. Empodera essa pessoa a falar sobre as suas motivações, né, para a mudança. E a gente tem 3 pilares. O espírito da entrevista motivacional, que é o que a gente chama de parceria, aceitação, evocação e compaixão. Então, sempre trabalhando com informações dos 2 lados, sem ficar dando uma palestra ali para o usuário sobre por que a vacina é importante. Aceitar que sim, existem diversos medos, né, a respeito da vacina. E esse paciente, ele vai te trazer alguns deles, né? Evocar possibilidades de lidar com esses medos, com essas restrições que ele tem, e compaixão, no sentido de tentar se colocar numa posição de envolvimento emocional com esse usuário, né? E quais são os processos que a gente usa na entrevista motivacional? Engajamento, para que você consiga construir algo junto com esse usuário, focalização no objetivo, evocação, que é trazer dele os argumentos para a própria mudança, e planejamento para os próximos passos. Então, por exemplo, uma vez que eu já ouvi do paciente, né, eu estou ali conversando com ele, usando as técnicas de entrevista motivacional, e ele falou assim, talvez se vacinar seja uma boa ideia. O que é o próximo passo? Ele, de fato, se vacinar. Então, eu vou, de novo, suscitar o discurso para a mudança. Eu vou falar coisas como, se você decidisse se vacinar essa semana, que dia seria o melhor dia para você? Como que você faria para ir até a unidade de saúde, para vir até a unidade de saúde se vacinar? Se você decidisse se vacinar hoje, o que você faria, né? Como você faria? Então, sempre estimulando que a pessoa fale a respeito dos próximos passos para essa mudança. E usar habilidades específicas, como uma escuta reflexiva, perguntas abertas, afirmações, e um método que eu vou falar mais à frente, que é esclarecer, elicitar alguma coisa, compartilhar, solicitar que essa pessoa fale alguma coisa, compartilhar e solicitar que ela fale novamente sobre aquilo que vocês conversaram. Então, por exemplo, o que você pensa sobre a vacinação, né? A pessoa compartilha ali o que ela pensa e depois você compartilha mais informações com essa pessoa. Mas a gente vai falar mais a respeito disso no próximo slide. Agora a gente vai ter um exemplo comparativo, que é da abordagem tradicional e da entrevista motivacional. Quando a gente está usando a abordagem tradicional, a gente dá informações diretas, a gente usa uma autoridade, né, de profissional de saúde e corrige algumas crenças. Então, a gente fala coisas como, por exemplo, sua carteirinha de vacinação está atrasada, né, você já tinha que ter tomado essa vacina, por que você não tomou, né? Olha, então, essas informações que você vê por aí, elas são todas falsas. Eu tenho aqui as informações mais novas da Fiocruz, ou sei lá, da onde, e eu posso te dizer que essa vacina é segura. Deixa de pensar isso que você está pensando, porque não faz o menor sentido. Então, isso é uma postura mais tradicional, que pode gerar resistência e tem o risco de confronto. A gente sempre fala que a abordagem tradicional, a gente corre o risco de dar certo, claro, né? Sempre tem o risco de dar certo, tem muita gente que trabalha nessa abordagem tradicional e tem sucesso, mas você também corre o risco da pessoa falar assim, mas eu ouvi falar, né? E aí entrar nesse A+. Esse A+ mostra pra gente o quê? Que tem uma pessoa puxando de um lado a cordinha ali, eu lembro sempre do cabo de guerra, né? Quando a gente brincava lá quando era criança. Uma pessoa puxa do lado, o seu automático é puxar para o outro, né? Desculpa. Então, se cria uma resistência de ambos os lados. Agora, quando a gente usa entrevista motivacional, a gente faz uma escuta ativa, a gente valoriza a autonomia do outro, então a gente, com frequência, fala coisas do tipo, quem vai decidir, no final das contas, se vai se vacinar ou não é você. Se vacinar ou não, é você. Eu gostaria de compartilhar algumas informações com você a respeito da vacina, que acho que podem fazer diferença. Tudo bem se a gente conversar sobre isso? Então, a gente pede permissão para a pessoa, quando vai dar alguma informação, e a gente também adapta isso ao nível de conhecimento da outra pessoa, porque essa intervenção ela é centrada no outro, não em mim. Isso favorece que a gente estabeleça um vínculo e aumenta a chance de adesão, né, a vacina, no caso, e acolhe a ambivalência da pessoa. Por que a entrevista motivacional funciona? E isso não sou eu que estou dizendo, tá? Se vocês forem na PubMed, se vocês forem na Cielo, Google Acadêmico, e colocarem lá, revisão sistemática, entrevista motivacional, motivational interviewing, immunization hesitancy, por exemplo, vocês vão encontrar uma série de estudos mostrando que é uma técnica que de fato funciona.
Porque ela valida as preocupações sem julgamento. Então, as pessoas, quando elas estão ambivalentes, elas já estão acostumadas as pessoas tentarem convencê-las de alguma coisa. Então, aquela pessoa que está hesitando ali para se vacinar, ela já ouviu uma série de tios, tias, pai, mãe, irmão, filho, professor falando que a vacina não é uma boa ideia. Ao mesmo tempo que ela já ouviu várias pessoas tentando convencer de que é uma boa ideia. Na televisão, em campanha, né? Se a gente for só mais um, a chance da gente não conseguir sucesso nessa empreitada é muito grande, né? Então, a gente não vai falar coisas do tipo, olha, isso que você está falando não faz o menor sentido, né? Não existe chip dentro da vacina. Claro que todo mundo sabe que não existe chip dentro da vacina, mas você não precisa falar isso e gerar um mecanismo de resistência ali no outro, né? Você fortalece a autonomia e a confiança, né, dessa pessoa e do cuidador da criança, no caso, favorece a decisão informada, o processo decisório dessa pessoa. Então, olha, a decisão está na sua mão, né, você que vai decidir se vai se vacinar ou não. Mas será que a gente pode conversar a respeito disso? Né? É uma abordagem mais baseada no quê? Na autonomia. E é uma intervenção que pode ser breve, possível de ser integrada à rotina de consulta, se as pessoas tiverem capacitação adequada, né? A gente tem que se preocupar muito, como eu falei antes, com o tesouro que a gente encontra ali na conversa com o outro, que é a linguagem de mudança. Então, a gente precisa diferenciar a linguagem de mudança da linguagem de sustentação, da fala de sustentação, que é quando a pessoa fala, não, acho melhor eu não me vacinar mesmo, né, não quero me vacinar. Isso seria uma fala de sustentação. Agora, a fala de mudança, né, o discurso de mudança, a linguagem de mudança é a favor da mudança. E a gente vai encorajando essa pessoa a transicionar da fala de sustentação para essa fala de mudança. A gente identifica as duas e diferencia... tá igual, desculpa. E quais são as tarefas fundamentais? Quando você está ali sentado com uma pessoa que você vai se comunicar a respeito dessa questão da hesitação vacinal, no que a gente pensa, né? A gente precisa do engajamento, como eu já mencionei antes, que é estabelecer ali, né, uma colaboração com o outro, então não se colocar como, o profissional, o especialista que está acima do outro, né? Afirmar os pontos fortes da pessoa, então reconhecer essa pessoa como alguém que pode sim tomar suas próprias decisões de saúde, né? Focalizar num objetivo, numa agenda comum, então nessa questão da pessoa ser mais saudável, de tomar a vacina, por exemplo, né? A evocação, que é exploração suave daquilo que a outra pessoa pensa a favor da mudança, né? A gente vai ouvir falas de sustentação ao longo do caminho, então a gente precisa responder a isso com aceitação e não confrontação. Mas a gente tem esse objetivo de usar a evocação para que a pessoa fale a favor da mudança. O planejamento, que é como você vai fazer os próximos passos a favor da mudança. Então, como que você vai transicionar de uma pessoa que começou primeiro não queria se vacinar, depois começou a repensar porque eu te trouxe informações interessantes, a gente conversou sobre coisas interessantes. E agora sim, vou vacinar, né? Vou me vacinar. Como que eu vou fazer isso, né? Quando eu vou fazer isso? Existe essa ferramenta, né, da OMS sobre como conversar com uma pessoa que está exibindo esses comportamentos de hesitação vacinal, né? Então, ele mostra o passo a passo da entrevista de hesitação vacinal, né? Mostra o passo a passo da entrevista motivacional, de como a gente pode começar uma conversa com essas pessoas. Então, no primeiro passo, a gente tem que estabelecer um vínculo. Aí muita gente vai me falar assim, mas Heloísa, será que eu tenho tempo para fazer tudo isso, né? É claro que às vezes a gente pode fazer essas coisas de uma forma muito rápida, né? Ali na sala de vacina, por exemplo, mas no geral, para a gente abordar essa pessoa que está com pensamentos de hesitação vacinal, quem chega até a sala de vacina é uma pessoa que já tem uma chance maior de se vacinar, né? Então, no geral, são coisas que a gente tem que abordar nas consultas de rotina, tá? Então, a minha sugestão é trazer o assunto vacina, imunização, para as consultas para o Papa Nicolau, né, quando você está conversando com essa pessoa ali antes, né, de iniciar o procedimento, numa coleta de sangue, numa consulta de puericultura, num acolhimento por demanda espontânea da unidade, né? São esses os momentos que a gente pode conversar com as pessoas que estão mais hesitantes, né?
Então, estabelecer com essa pessoa que você está numa relação de parceria, né? Então, sem falar como, o que você tem, né? Às vezes a gente chega lá no consultório e a pessoa fala, o que você tem, né? Por que você está aqui? Então, perguntar coisas como foi o seu dia até agora? Muito bom te ver novamente aqui no serviço, né? O que aconteceu de novo desde a última vez que a gente se viu? Peço desculpas que está em inglês, mas é que esse material não tem traduzido mesmo, tá? Quais são as suas prioridades atuais? Por que as suas prioridades são importantes para você? Aí, quando a gente já ouviu ali, já recebeu as informações de que essa pessoa está hesitante para se vacinar, perguntar coisas, abrir uma discussão sobre a vacinação e pedir para que essa pessoa compartilhe as preocupações dela, né? Então, o que você já sabe sobre a vacina X, né? Sobre a vacina do Covid? Você precisa tomar a sua vacina, sei lá, de sarampo, né? A sua SCR, você precisa tomar adulto. Você precisa vacinar o seu filho. Me diga quais foram as suas experiências no passado com vacinas, né? Vamos falar sobre essas suas preocupações. O que especialmente você ouviu sobre a vacina? E aí a pessoa vai trazer, bom, eu sei que a doença aí, que está tendo, sei lá, uma nova epidemia de sarampo, né, tem casos novos de sarampo, mas ao mesmo tempo estão falando que as crianças ficam autistas quando tomam a vacina de sarampo, né, uma coisa que eu tenho ouvido bastante, né, recentemente. Então a pessoa traz essa informação. O que você faz com isso? Você ouve primeiro, acolhe, aceita e fala coisas do tipo, falas mesmo de validação e aceitação, do tipo, nossa, é muito difícil, né, a gente recebe informações e tudo que a gente quer é que os nossos filhos fiquem saudáveis, né? Como que você pode não se preocupar se alguém fala para você que a vacina pode dar autismo? Né? Uma coisa que preocupa muito, né? E o que mais você ouviu sobre isso? Né? O que mais você ouviu sobre a vacina? E deixar aquela pessoa falar a respeito das coisas que ela ouviu. Depois que ela já falou e que você já estabeleceu um vínculo ali com essa pessoa, que você aceitou, sem julgamento, né, acolheu, validou, falou o quanto, você é uma excelente mãe por se preocupar com a saúde do seu filho, né, você é um excelente pai por achar que, enfim, que os riscos, eles são grandes e que você precisa pensar a respeito disso, né, mas eu tenho algumas informações agora que eu gostaria de compartilhar com você sobre a vacina. Tudo bem se a gente fizer isso? Parece algo simples, mas essa coisa de pedir permissão, ela está associada nas pesquisas com uma redução da defesa por parte do outro. Então, quando você fala de igual para igual com o usuário, e você fala para ele, olha, eu tenho algumas informações que eu queria te dar, tudo bem se a gente conversar sobre isso? A chance dele aceitar conversar com você é muito maior do que se você simplesmente começar a fazer uma palestra ali a favor da vacina, né, e ficar na posição do especialista. Posso te dar algumas informações baseadas no que você acabou de compartilhar? Tudo bem se eu compartilhar alguns fatos com vocês sobre a vacina, né, algumas coisas que eu tive acesso ao longo da minha experiência, tudo bem se a gente conversar um pouco sobre isso? E é sempre importante você, depois que você dá essas informações, olha, existe uma preocupação aí a respeito dessa coisa do autismo, mas não tem nenhum estudo até hoje que mostrou uma relação de fato, né, entre as crianças receberem a vacina e uma maior incidência de autismo, né? Enfim, então você apresenta ali a sua evidência a respeito disso e depois pergunta para a pessoa, o que você acha? Como você se sente com essa informação que eu estou te dando? Você sabia que não existem estudos que mostram essa relação? Né? Então, perguntar depois dá a oportunidade da pessoa continuar compartilhando a respeito dos medos dela, né? E depois, né, para fazer esse planejamento, numa escala de 1 a 10, qual a chance de você se vacinar, né? Sendo que 1 é nenhuma chance, 10 vou me vacinar agora. Aí a pessoa responde lá, sei lá, 3, né? Uma coisa que a gente costuma fazer bastante na entrevista motivacional é perguntar, para estimular que ela fale a favor da mudança, perguntar, muito bom, você respondeu 3, e por que 3 e não 1? Porque aí ela vai te falar o que ela já sabe a favor da vacinação. Porque eu acho que eu tenho um pouco de medo, mas eu tenho mais medo da doença. Não sei, ela vai te trazer alguma informação assim, né? Que mais? Se o paciente escolher se vacinar, então, enfatizar que essa é uma decisão positiva e já pensar com ele quando é o momento que ele pode se vacinar. Se ele ainda está sem muita certeza a respeito disso, nossa, não entendo, né? É uma questão que é muito importante para você, então não é uma decisão que você pode tomar agora. Quando a gente pode voltar a conversar sobre isso? Né? Quando é a próxima vez que você vem para cá que a gente pode conversar um pouco mais, né, sobre essa questão? Então, sempre deixar, quando vem um não, ou uma resposta mais perto do não, sempre deixar a porta aberta para que essa pessoa possa conversar de novo com você. E se ele se recusa, né, olha, não vou me vacinar, de jeito nenhum eu me vacino, isso aí é veneno, sei lá, traz qualquer coisa desse tipo. Não entre no debate, né? A chance de você convencer alguém a se vacinar confrontando essa pessoa é
Nenhuma. Né? Então, o que a gente percebe nas pesquisas? É sempre melhor você manter um clima amigável com aquela pessoa e possibilitar que ela repense numa próxima oportunidade do que ameaçar, do que confrontar. Nem que você tenha, por exemplo, depois, que fazer ali uma notificação de que essa pessoa foi avisada que a vacinação está atrasada e não se vacinou, mas você não precisa confrontar essa pessoa ali naquele momento. Né? Para essa pessoa, você sempre vai deixar a porta aberta e falar para ela, eu entendo, né, quem decide a respeito da sua saúde é você, eu respeito muito você como pessoa, mas eu gostaria que você soubesse que se você decidir se vacinar, ou se você tiver qualquer dúvida a respeito da vacina, a gente está aqui para conversar com você. Né? Então é isso, a gente vai desde uma pessoa que estava querendo não se vacinar e agora decidiu se vacinar, até uma pessoa que continua no não. Né? E aí a gente vai usar o quê? Quais são as habilidades que a gente usa para conversar com essas pessoas e para falar tudo isso? As perguntas abertas, que são perguntas que visam que a pessoa fale mais a respeito de um assunto, diferente do que quando você faz uma pergunta que a pessoa pode responder em sim, não, com sim ou não, do tipo, se você pergunta, que é uma pergunta fechada, se você pergunta para a pessoa algo do tipo assim, você vai se vacinar hoje? A pessoa só vai responder sim ou não. Né? Então é uma pergunta que não te traz material para você continuar trabalhando essa mudança de comportamento. Agora, se você pergunta como você se sente a respeito da vacina, a pessoa ela vai ser mais obrigada a te falar o que ela está sentindo. Olha, eu tenho muito medo, olha, eu pensei muitas vezes em me vacinar, mas eu fiquei com receio disso, daquilo, né? Então, pergunta aberta. Afirmação. O que é afirmação? É o reconhecimento de qualidades e habilidades do outro e verbalizar isso para a pessoa. Como, por exemplo, quando eu disse, você é uma excelente mãe, está se preocupando muito com a saúde do seu filho, inclusive um possível efeito adverso da vacina te preocupa muito. Isso empodera o outro, né? E por que é importante empoderar o outro? Porque a gente percebe que quanto maior a autoeficácia das pessoas, maior a chance delas mudarem o comportamento. Então, se você não invalida essa pessoa, ao invés disso, você empodera e fala assim, é muito importante te ouvir, saber o que você tem a dizer, você é uma pessoa que pensou muito a respeito da vacina já, né, a saúde é muito importante para você. Essas coisas fazem com que a outra pessoa se sinta empoderada, né? As reflexões, que são frases que a gente devolve para a pessoa, ou repetindo o que ela falou, ou fazendo, às vezes, uma metáfora, por exemplo, olha, você pensa em se vacinar, mas ao mesmo tempo tem tanta informação, aí na mídia, né, sobre vacina, falando para você não se vacinar, que você se sente numa sinuca de bico, né? Você está usando uma metáfora ali para estimular que a pessoa fale, não, é realmente assim que eu me sinto, sabe? Por um lado, sei lá, tá a escola me exigindo que eu vacine, mas por outro lado, toda a família falando para mim que não é para eu vacinar. Né? Então, a pessoa vai falar mais a respeito disso, e você pode falar coisas do tipo, então você está sofrendo uma pressão da família também, né? Você sofre uma pressão da escola, que difícil estar no seu lugar. Né? Isso tudo pode parecer, para algumas pessoas que estão mais alinhadas à abordagem tradicional, pode parecer uma perda de tempo, pode parecer uma conversa solta, mas tudo isso faz com que a pessoa vá melhorando a autoestima dela, a confiança no profissional de saúde, que são coisas que a gente precisa que as pessoas confiem no profissional de saúde, e vai fazendo com que ela queira te ouvir, né? Essa pessoa não me julga, se eu falo para ela que tem um chip na vacina, ela não me manda calar a boca, né? Então, assim, esse acolhimento, ele é muito importante, né? Expressar empatia, enfim. E a sumarização, que é fazer um fechamento, né? Por exemplo, então hoje a gente conversou sobre diversas coisas que você trouxe, mas mesmo pensando que você tem muito medo a respeito da vacina, você ainda está considerando se vacinar, né? Então você faz ali um apanhado do que foi conversado nessa interação. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Se a pessoa fala, por exemplo, ouvi dizer que tem muito efeito colateral depois das vacinas. Qual seria uma resposta tradicional? Os efeitos colaterais são leves e passageiros, é mais perigoso não vacinar. O que a gente sugere usando a entrevista motivacional? Que tipo de efeito colateral você ouviu falar? Então, você não coloca uma barreira aqui do não para o efeito colateral, você coloca para a pessoa que você está disposta a conversar e ouvir, acolher, né? Você está demonstrando atenção aos sinais e sintomas que seu filho pode apresentar. Você está fazendo uma validação ali de uma qualidade parental. Parece que o medo das reações adversas está te impedindo de se sentir segura para se vacinar. Então, isso já estimula mais que a pessoa vá em direção à linguagem de mudança. Você compreende a proteção que as vacinas oferecem, mas está preocupada com os efeitos que podem aparecer depois da aplicação. Então, tudo isso estimula que a conversa continue. Se você já coloca uma barreira falando, não, isso que você está falando não faz sentido, a chance da pessoa falar, tá bom, mas eu vou embora agora e não voltar mais é grande. Né? Então, aqui a gente continua a conversa. A vacina não, a pessoa fala para você, né? O paciente te fala, a vacina não é obrigatória, eu tenho o direito de escolher. Você pode
numa abordagem mais tradicional, dizer para ela, sim, mas se você não se vacinar, você coloca outras crianças em risco também. Desculpa. Numa abordagem mais motivacional, a gente diria, o que significa para você ter esse direito de escolha? Né? Como é esse direito de escolha para você? Ou, é importante que você se sinta no controle das decisões que envolvem seu filho, porque seu filho é muito importante para você, então você quer decidir o que você vai fazer. Né? Isso é uma fala que empodera o outro. Você valoriza muito a autonomia nas decisões sobre saúde. Você está refletindo, né, e, de certa forma, valorizando a autonomia da pessoa também. Entendo que você quer exercer sua autonomia como mãe e pai. Isso está relacionado à preocupação com o bem-estar do seu filho. Né? Também estimula que essa conversa continue. Tenho medo que a vacina cause autismo. Você pode responder, né, de uma forma mais tradicional. Não há nenhuma relação entre vacinas e autismo, isso já foi provado. Ou falar coisas que permitam o acolhimento e a continuidade dessa conversa. O que você ouviu falar sobre essa relação de vacinas e autismo? Você está muito preocupado com a saúde do seu filho, isso é muito importante. Você parece dividido entre proteger o seu filho e receio sobre possíveis efeitos adversos. Então você reconhece que vacinas previnem doenças, mas sente insegurança por causa do que leu a respeito do autismo. Né? Então, sempre focar em continuar essa conversa para estabelecer essa relação de parceria, de vínculo, e poder, de fato, trazer informações para essa pessoa, né? Mais um exemplo, porque a gente já está acabando o tempo aqui, né? Acho que são muitas vacinas de uma vez só, o corpo do bebê não vai aguentar. O sistema imunológico aguenta sim, os estudos mostram que é seguro dar várias vacinas juntas, isso é uma fala tradicional que interrompe aí o diálogo, né? E se a gente faz uma pergunta aberta, como você entende o funcionamento do sistema imunológico do bebê? Você está buscando o melhor para o seu filho, quer entender como isso vai afetar o corpo dele. Parece que a sua dúvida principal é se o corpo dele está preparado para tantas vacinas ao mesmo tempo, e não a respeito da vacina em si, né? Você já vacinou seu filho antes, mas está incerta sobre a quantidade atual de vacinas que estão sendo aplicadas de uma vez só. Bom, essas são as minhas referências. Eu queria abrir, não sei se a gente tem condição, né, de abrir nesse momento para questões, o que a gente vai fazer a seguir, mas eu queria que vocês se sentissem muito à vontade para entrar em contato comigo por e-mail, né? Meu e-mail é unicamp.br, e eu amo falar sobre entrevista motivacional, estou à disposição para conversar, continuar conversando sobre esse tema e tirar dúvidas. Doutora Heloísa, obrigado aí mais uma vez, assim, ótima a sua palestra, acho que em meia hora você conseguiu abordar tantos temas que são para a gente tão caros, foi assim, fantástico. E a gente, na verdade, é um pouco disso mesmo, né? A gente vai mais para o lado mais prático, né, da resposta, e não provoca o usuário para a nossa frente para uma outra reflexão, né? Inclusive para ele se empoderar, né, e poder participar daquela decisão, né? Então, assim, você colocou muita coisa aqui para a gente refletir, eu acho que isso que é a estratégia nossa aqui, né? Colocar isso na prática do dia a dia aqui, principalmente quem está na sala de vacina ali de frente com o usuário, que vem já, às vezes, até muito armado, né? E a gente precisa criar essas estratégias para tornar ele parceiro da gente. Então, eu queria agradecer, talvez a gente possa ter uns 5 minutos, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, que a gente tinha estabelecido até 15 horas, eu acho que também os profissionais têm outras agendas, mas aí fica à vontade, se alguém quiser colocar alguma questão aí, por favor. A gente tem mais uns minutinhos aí. Mas, mais uma vez, obrigado, tá? Fantástico, parabéns. Eu que agradeço, queria agradecer principalmente a Camila, que fez contato comigo, né, e eu gosto muito dessas oportunidades de falar sobre entrevista motivacional, e tô achando o máximo essas palminhas aí aparecendo, a festinha, o coraçãozinho, muito obrigada. A gente fica se sentindo meio sozinho quando tá falando assim online, né, mas, então é muito bom saber que vocês gostaram do conteúdo. Então, acho que era isso, né? Camila, você quer comentar? Pode comentar. Não, só vou dar um spoiler aqui, já que ninguém abriu, só para contar que a doutora Heloísa gravou alguns vídeos para servir como apoio para os profissionais ali no grupo de WhatsApp, para multiplicar esse conhecimento para a sua equipe. Então, nós teremos ali pequenos vídeos com as informações que a Heloísa nos passou hoje, para que possa multiplicar no território, tá? Então, vocês receberão ali semana a semana as atividades e alguns vídeos de apoio. Tá, o pessoal está perguntando aqui a questão da criação do grupo de WhatsApp, né, para os tutores, eles vão ser criados, tá? Eles vão receber as listas, os tutores já vão começar a criar o grupo de WhatsApp já, tá? Pode ficar tranquilo. E outra questão, essa nossa aula inaugural, ela foi gravada, tá? Então depois ela fica disponível, inclusive para quem não pôde participar, ou então quem quiser rever, né, a fala da doutora Heloísa, vai ficar disponível também principalmente para os alunos que vão participar aí do nosso curso. Juliana, o microfone está aberto para os participantes? Oi, Paulo. Oi.
Sim, cada um tem que abrir o seu. Então tá. Acho que a Fabiana abriu aí. Fabiana, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, Luísa, tudo bem? Boa tarde a todos, né? É só uma perguntinha que eu queria perguntar. Quando vem um documento que as vacinas, por exemplo, estão estendidas, a gente tem uma certa dificuldade ao explicar para o paciente, né? Sobre vacina estendida, que a gente tem um documento, aí eles devolvem para a gente que é vencida. Aí mostramos o documento, e aí uma forma assim, né? Da gente ser mais gentil a explicar. Essa assim, é a dificuldade maior, eu sou técnica, que eu encontro, às vezes, em explicar para o paciente. Eu tento ter mais delicadeza possível, mas sempre me devolve que é vencida, não sei o que, aí dá meio que uma perdida, você me dá um norte. Claro, você pode fingir que você é paciente e falar para mim, como você costuma ouvir? Fabiana, eu sou a pessoa que vai te vacinar. Fala aí para mim, olha, tô te mostrando aqui, Fabiana, a vacina, e tem esse documento mostrando que a gente pode aplicar por mais um mês essas doses, né? Então, eu vou aplicar em você essa vacina. Agora você pode falar. Tá. Quando chega para mim assim, eu explico, falo, olha... Não, fala como se você fosse o paciente. Tá. Mas essa vacina, ela está vencida. Chega para mim, como que eu vou vacinar se ela está vencida? Então, Fabiana, realmente, né, isso traz muita dúvida, né, porque se você está olhando aqui o frasco, vê essa data, né, pode te trazer algumas questões aí, medo de se vacinar. Mas por isso que eu estou te mostrando esse documento, né, foram feitos alguns estudos, né, os estudos com vacina estão sempre sendo feitos e refeitos, e foram feitos alguns estudos que mostraram que essa data que a gente achava inicial aí, que está no frasco de validade, que na verdade a vacina dura, o ativo da vacina dura por mais tempo do que o que estava previsto. Então, esse documento aqui do órgão X, né, ele substitui a data de validade da vacina, mas eu entendo o que você está trazendo, né, porque realmente a gente vê uma data de validade ali e fica com medo, mas existem esses estudos, como eu estou te dizendo, né, que as pessoas fizeram nas universidades, enfim, que mostram que eu posso continuar vacinando por mais um mês, né, o que você acha disso? E aí a pessoa vai trazer para você, não sei, tô meio assim e tal, você pode perguntar para ela, né, às vezes oferecer a mesma informação por outra pessoa ajuda, né, então a gente vê que, da mesma forma que na saúde mental a gente às vezes faz a contenção espacial, fala para a pessoa que está agitada ir para uma outra sala e às vezes ela se acalma, você pode fazer a mesma coisa, você pode falar assim, olha, se você continua com dúvida, você que decide como que você vai fazer, se você quer se vacinar agora ou não. Eu tenho essa informação aqui para te dar, né, que realmente a vacina estendeu, né, a data de validade da vacina, mas se você quiser, você pode conversar com a nossa gerente do serviço, que está aqui para... Você gostaria de conversar com ela? Você gostaria de conversar com a minha colega, que também tem informações a respeito da vacina? E aí, se o pessoal fala para você, não, de jeito nenhum, não vou me vacinar com essa vacina vencida, aí você fala, olha, tudo bem, a gente te convida, então, caso você queira se vacinar um outro dia, se você repensar, se você mudar de ideia, a gente vai estar sempre aqui para te acolher, né? Então, ir nessa direção, porque uma pessoa que fala para você, não vou me vacinar, essa vacina está vencida, e você faz todo esse esforço, ela continua não querendo se vacinar, não seria diferente se você virasse para ela e falasse assim, não está vencida nada, toma logo essa vacina, entende? Então, assim, você está no não e você está tentando criar uma possibilidade. Dessa forma, você tem alguma chance de diálogo. Se você simplesmente confrontar, o diálogo encerra ali. Né? Faz sentido, Fabiana? Não faz, na verdade, essa é a abordagem mesmo. Eu falo assim, a gente até grifa o documento, chama o enfermeiro, né? E aí, no final de tudo, quando a gente vê, eu, por exemplo, a nossa equipe aqui, a gente não debate, a gente ainda pede, fala assim, esclarece então com o pediatra, que acontece mais isso com criança, esclarece com o pediatra, estuda um pouquinho mais, é porque já entrou no calendário vacinal, mas assim, era um jeito assim, para saber se está na direção mesmo, aí a gente evita confrontos, alguns assinam, a maioria não. Em questão de estendido, né? Sim, eu acho que a única coisa que eu acrescentaria aí é essa coisa do empoderamento, né? De falar para ela, para essa pessoa, que é muito importante ela se preocupar e questionar a mesma data, que você está ali para fornecer informações, porque se a gente fala coisa do tipo, olha, estuda mais um pouquinho, igual você falou, pode ser entendido como uma confrontação também. Olha, você está falando isso porque você não leu direito, vai lá ler e depois você volta. Não, né? O estuda mais um pouquinho não é ela, não, é com o pediatra, porque ele chega falando, vou olhar com o pediatra, não é ela estudar mais. Pode olhar com o pediatra, então, aí ele estuda, é com o pediatra, porque já está bem esclarecido, não é ela, não, senão ela nem deixa vacinar nem outras vacinas. Entendo. Eu acho que é importante só a gente trabalhar essa coisa do empoderamento também.
Então, tá bom, obrigada. Mais alguém quer comentar, quer trazer alguma dúvida? Fabiana, obrigado aí pela sua dúvida que você trouxe, fundamental, tá? Assim, isso é o dia a dia nosso, né? Então, obrigado aí, e acho que consegui esclarecer os outros colegas aí também. Obrigado mesmo. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos e fico à disposição por e-mail aí, né, para vocês entrarem em contato. Muito obrigada. Camila, então acho que era isso, né, que a gente queria, né, nessa aula inaugural. Então, mais uma vez, agradecer a todos aí. Lembrar, né, eu acho que o Alessandro comentou isso, né, da parceria que nós temos feito com o Conasems, com o IPADS, com outros institutos, e lembrar que esse curso, na verdade, ele é o primeiro curso que nós estamos fazendo com essa perspectiva, né, de melhorar a cobertura vacinal, com foco na questão da Covid, mas ela abrange outras doenças também. Então, assim, nós estamos sendo um laboratório, e a ideia depois é expandir isso para outras cidades, tá? Então, assim, agora começar a fazer o curso aí, a gente vai trocando figurinha, vai tirando as dúvidas, e mais uma vez agradecer a todos, então, em especial também a todo mundo que preparou tão bem esse curso, tá? Então, acho que era isso. Obrigado a todos, então, e boa tarde, tá? Obrigada mais uma vez, Paulo. Obrigada a todos. Tá, obrigado. Abraço, Paulo, obrigado. Obrigado, alô, Alessandro. Bom curso a todos. Obrigada.